Oi, eu sou Lu, fundadora da Lubente Cerâmicas, e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz um potinho para algodão de banheiro usando a técnica da cobrinha. No último vídeo eu ensinei como é que a gente abria a cobrinha. Então vamos nessa. Então, gente, eu já tô aqui com a placa aberta, eu já sovei ela antes, abri a placa. Se vocês têm alguma dúvida, aproveita para se inscrever no canal, que os vídeos anteriores eu ensino como é que a gente sova e como é que a gente abre a placa de uma forma bem estável. Então, essa plaquinha aqui vai ser pra gente fazer o fundo desse potinho de algodão e também pra fazer a tampinha. Gente, eu peguei aqui um cortador que eu já tinha, mas se vocês não tiverem um cortador, olha alguma coisa em casa. Aliás, aproveita pra ver um vídeo que tem sobre ferramentas que a gente pode improvisar em casa que a gente já tem. Então, eu vou tirar aqui o excesso. Esse aqui eu vou cortar pra ser o fundo e a parte maiorzinha vou cortar pra ser a tampa. Depois vocês vão entender o porquê. Vou cortar aqui o mais larguinho. Então, escolha uma coisa mais larga também, porque a tampa a gente precisa que seja um pouco maior pra gente conseguir chegar num bom encaixe com o bowl. Vamos alisar agora essas rebarbas do corte, esponjinha úmida aqui. Tirar essa marquinha aqui do cortador só. Isso aqui vai sumir depois, tá, gente? Quando botar a cobrinha, então nem se preocupem muito. Usar o outro aqui. Gravando. Tirando um pouco desses farelinhos. Isso é só porque a minha argila tá um pouquinho mais seca, gente, mas isso não é nenhum problema, tá? Só umedecer com a água. A gente não vai ter muito acabamento pra dar ao longo do processo. Pronto, fizemos a base para subir a cobrinha e fizemos a tampa. Vou deixar a tampa separada e vamos às cobrinhas. Pronto, tô aqui com a minha cobrinha feita. Pra quem não sabe como é que faz uma cobrinha, o vídeo anterior eu ensino todos os detalhes. Vamos agora começar a subir o nosso potinho, lembrando de trabalhar com a cobrinha bem molhada, tá, gente? Pra não quebrar durante o processo. Primeira coisa, vamos escarificar aqui a base, onde a gente vai colocar a primeira cobrinha. E passar a barbotina, tampando todos os furinhos. Pode caprichar aqui na barbotina, tá, gente? Primeira cobrinha é bem importante. Vou colocar a cobrinha. Como eu quero fazer algo bem retinho, eu vou botar ela bem rente à minha base. Vamos colocar bem juntinho da base, porque eu quero subir ele reto. Ai, peraí que tô destruindo. Quando chega aqui, eu vou subir sem parar com a cobrinha. Só que a gente vai fazer um pequeno corte chanfrado aqui pra essa cobrinha de cima não ficar mais alta. Então, tira uma lasquinha aqui. Se a sua cobrinha estiver muito seca, dá uma molhada e continua com a cobrinha. Depois a gente vai acertar tudo isso.
Chegou aqui, deixa eu subir aqui. Ó, vamos continuar subindo. Deixa a cobrinha bem na posição que você quer subir. No meu caso aqui é reta. Minha cobrinha aqui acabou, mas isso não é nenhum problema. Eu vou fazer mais uma cobrinha, porque eu quero que ele fique um pouquinho mais alto. Vou cortar aqui um pedacinho que ficou um pouco mais fino do que o restante. E aproveitar para fazer esse corte chanfrado. Eu vou entrar com a próxima cobrinha aqui. Vamos cortar o chanfrado aqui também, ó. Na cobrinha que a gente vai emendá-la com a outra. Escarificar um pouquinho. Água aqui. Escarificar a outra ponta que a gente vai colar. Passar uma água ou barbutina. E vamos continuar a cobrinha. Encaixa bem aqui essas duas pontas. E segue subindo a cobrinha. Eu tô satisfeita com o tamanho. Aqui a gente vai nivelar, eu já vou mostrar pra vocês como é que a gente faz isso. Vamos juntar essa primeira cobrinha com a base. Então, ó, puxa um pouquinho da base em direção à cobrinha. Ó, pode ir intercalando as ferramentas. Vai tirando o excesso. Eu umedeci bastante aqui a argila para eu conseguir subir com ela. Lembra que a gente vai dar acabamento depois. Então, o principal agora é conseguir unir essa base com a primeira cobrinha. Vamos agora, ó, dedinho úmido, alisando tudo isso que a gente puxou, dando um acabamento mais fino aqui. Agora, eu vou usar esse pincelzinho aqui para delimitar um pouco mais aqui a cobrinha entre o que eu uni e a cobrinha de cima, porque eu quero que fique marcadinho com a cobrinha. Ó, vamos delimitar aqui para deixar bem marcadinha a cobrinha, mas bem acabada também. Essa base, quando a gente virar para ajeitar a base, a gente vai poder alisar o que tá próximo à madeira. Agora a gente vai olhar para ver se essas cobrinhas estão bem juntas e não correr o risco disso abrir na queima. Ó, vou fechar aqui, se a sua cobrinha teve alguma emenda. Fecha essa emenda. Vou usar meu pincelzinho aqui para me ajudar a alisar a cobrinha.
E agora vamos dar uma checada se todo o potinho, as cobrinhas não estão com nenhum espaço vazio. Vamos selar um pouquinho agora entre as cobrinhas, pincelzinho úmido. Aqui embaixo eu já tinha feito um pouco mais quando a gente fez a emenda, mas vou passar mais uma vez e vou, ó, acompanhando as cobrinhas. Vamos selar entre essas cobrinhas com a barbotina. Sem lambrecar muito, tá, gente? A ideia aqui é a gente ter uma cobrinha bem feita e limpa. Então, se sujar, aproveita o mesmo pincelzinho para jogar pro meio das cobras. Então, ó, selei tudo aqui com pincelzinho, com barbotina. Depois, se vocês quiserem, é só alisar, limpa um pouquinho o pincel e passa ele só com água para as cobrinhas ficarem bem limpinhas. Vamos agora, ó, acertar esse topo. Eu vou bater um pouquinho com a madeira para nivelar ele. Aqui, gente, eu tô olhando bem no nível da peça, na parte mais baixa, para eu poder olhar o outro lado. Bater. A cobrinha vai dar uma achatada, mas tudo bem. Já tô satisfeita. Aqui em cima, como eu acabei de bater, marcou um pouquinho e alargou. Então eu vou tirar um pouco com a espátula. Segura bem aqui do lado de fora e cava um pouquinho. Depois eu vou passar o dedinho úmido. Nem vou tirar muito, viu? Vou até arredondar um pouquinho mais a minha cobrinha. E com o dedo ligeiramente úmido, vou tirar essas marquinhas. Aqui eu vou acrescentar um pedacinho, porque é o topo e eu quero que fique com a cobrinha mais certinha. Mas isso é totalmente opcional, gente. Arrasta de um lado pro outro. Vamos dar uma caprichada aqui no topo, afinal de contas vai aparecer bastante. Como eu quero botar tampa no meu potinho, é importante que esteja o mais próximo do redondo para a tampa conseguir encaixar. Gente, se vocês virem algum pelo de gato no meio do vídeo, por favor, não liguem. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que de vez em quando eu coloco coisa da minha gatinha e ela adora estar comigo no meio das cerâmicas. Mas tudo bem, quando a gente colocar isso no forno vai virar poeira cósmica. Então vamos deixar os bichinhos em paz também. Pronto, tô satisfeita com o topo da minha peça. Vamos agora pra base dela. Vamos agora ajeitar esse fundinho. Eu vou fazer com a espátula e intercalar com o meu dedo também. Tirar todas as marcas. Muita gente me pergunta qual é o ponto ideal de umidade do dedo. Acompanha aqui o canal, se inscreve que em breve eu vou botar um conteúdo sobre isso. Porque a gente tem que equilibrar muito a quantidade de água que a gente usa, porque ela pode tanto ajudar quanto atrapalhar a gente. Vou acertar agora um pouco desse redondo, dando umas batidinhas. O segredo aqui, gente, dar batidinhas e girar a peça. Aqui é mais insistência do que força, viu, gente? Se der um pancadão, vocês vão deformar todo o fundo. Prontinho, tô satisfeita com o meu fundo.
Vamos virar pra cuidar um pouquinho da parte de dentro agora. Vou colocar a barbutina no fundo da peça pra selar a parede com a primeira cobrinha. Ó, tá vendo que eu tô caprichando aqui na quantidade de barbutina. Esfrega lá no fundo, qualquer coisa é só ir morrendo um pouco com a barbutina pro restante da peça. Gente, não vou me preocupar muito se tá sujando a outra cobrinha. Eu quero é que sele o fundo, isso é o mais importante. Barbutina a mais a gente pode tirar depois com lixa, se for o caso. Vamos agora, gente, fazer os barros aqui. Isso aqui vai ser a tampinha do nosso pote. Então eu vou fazer uns barros aqui. Cortar com uma maior. Alisar aqui ao redor do corte. E agora eu vou cortar o meio dele. Agora eu vou cortar o meio dele. Vai ficar bem fininho quando eu cortar, gente, mas depois que eu colar na placa, ele vai dar uma achatada, uma largada. Então pode fazer ele um pouco mais fino, ó. Tira esse miolo. E a gente vai usar essa parte aqui. Agora alisar essas rebarbas aqui do corte. Bem delicado, tá, gente? Virar para alisar o outro lado agora. E vamos colar isso agora na nossa tampinha. Vou marcar aqui onde eu vou escarificar e barbutinar. Tenta botar o máximo possível no centro da tampa. Só marcar aqui, sem cortar. Tirou. Escarificar. Escarificar também os nossos barrozinhos. E agora passar a barbutina. Podem caprichar aqui na barbutina, não tem problema se fugir um pouco ao que você arranhou, porque a gente vai dar acabamento com a própria barbutina depois de colar. Vamos colar as duas partes que estão com barbutina. Centraliza no meio da sua tampa. E agora, ó, dá uma batidinha para unir a base com a parede. Agora vamos dar acabamento, passando o pincel com a barbutina mesmo, dentro e fora. Capricha, depois a gente limpa a barbutina. A ideia aqui é selar
esse encontro dessa parede com a base. Fazer a parte de dentro agora, mesma coisa, passando a barbotina, selando esse encontro das duas partes. Agora sim, vamos dar um acabamento mais limpo, tirando esse excesso de barbotina. Pode com o dedo, pode com a esponja, pode com o pincel úmido, o que vocês preferirem. Eu vou com o dedo, eu acho que é a melhor ferramenta que tem. Então vamos tirar agora esse excesso com a esponja, dentro e fora. E prontinho, nossa tampa. A parte de dentro tá pronta. Se você quiser fazer uma bolinha, isso aqui vai encaixar aqui, tá, gente? Se você quiser fazer uma bolinha pra ser no meio, você pode colocar. Eu aqui não vou colocar bolinha nenhuma, eu quero que fique uma tampa bem clean. Então é isso, deixar secar. E quando tiver no ponto de couro, a gente vai ver se tá certinho do tamanho do potinho. Então nesse vídeo a gente aprendeu como é que a gente faz um pote de algodão usando a técnica da cobrinha. A tampa a gente usou a técnica da placa, que também já tem um vídeo de eu explicando como é que a gente abre a placa. Se você ficar com alguma dúvida, é só conferir lá nos vídeos. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal e curtir aqui esse vídeo. Até o próximo!